Este vídeo é uma continuação. Nele daremos sequência aos tópicos que já foram apresentados sobre o e-book de banco de dados neuromórficos em vídeo anterior. Nessa segunda parte, nós iremos abordar mais especificamente a área de inteligência artificial, com foco em alguma das suas sub-áreas, como aprendizagem por máquina, aprendizagem profunda, sistemas especialistas, expert systems, representação do conhecimento e bases de conhecimento. E o tema final dessa segunda parte é o conceito de banco de dados neuromórfico e que esse conceito vai utilizar, elementos da inteligência artificial dentro dessas sub-áreas que eu acabei de elencar. Inteligência artificial, então, é a inteligência simulada por máquinas. O conceito é complementar à ideia de inteligência natural, que é exibida pelos seres humanos. Existe uma sinergia entre ambos os conceitos, e essa sinergia será explorada nesse vídeo ao longo dos próximos tópicos. A concepção de banco de dados neuromórfico, ela tem como fundamento, a ideia de que as áreas de sistemas especialistas e aprendizagem por máquina são complementares e devem ser harmônicas. Esse aspecto, então, vai ser explorado nesse vídeo. Do ponto de vista lógico, ter um único banco de dados que satisfaça esse propósito ou requisito parece ser um caminho promissor, e este caminho é por onde vamos trilhar neste e-book. Então, a IA é o estudo de agentes inteligentes, ou seja, qualquer tipo de sistema que perceba o seu ambiente e executem ações que maximizem sua chance de alcançar seus objetivos, inclusive a tomada de decisão. A IA, então, ela descreve máquinas que imitam funções cognitivas que são associadas à mente humana, como o aprendizado, o raciocínio, a resolução de problemas, a tomada de decisão e etc. Então, a inteligência artificial, ela é a capacidade de um computador digital ou um robô controlado por computador para execução de tarefas comumente associadas a seres inteligentes. O tema IA é frequentemente aplicado ao projeto de desenvolvimento de sistemas dotados de processos intelectuais característicos dos seres humanos, como a capacidade de descobrir significados, generalizar ou aprender com experiências passadas. O próximo tópico do nosso e-book são os sistemas especialistas. Então, o sistema especialista, nada mais é do que um programa de computador que utiliza tecnologias que vão simular o comportamento humano, ou de uma organização que possui conhecimento especializado, e experiência em um determinado campo específico do conhecimento. Daí o nome sistema especialista. Então, um sistema especialista, ele é um tipo particular de sistema baseado em conhecimento, ou Knowledge Based System, ou KBS. Os sistemas especialistas, eles foram os primeiros sistemas comerciais produzidos pela inteligência artificial, e eles usam uma arquitetura totalmente baseada em conhecimento, ou seja, para que eles funcionem, eles precisam de um repositório ou base de conhecimento. Mais adiante nós vamos falar sobre esse componente. Então, na inteligência artificial, um sistema especialista é um sistema de computador que emula ou simula as capacidades de resolução de problemas
e tomada de decisão de um especialista humano em alguma área de conhecimento. Então, quais são os componentes básicos de um sistema especialista, né? Então, o sistema especialista, ele normalmente consiste em uma base de conhecimento, que eu mencionei anteriormente, que armazena informações relevantes sobre o domínio e um mecanismo de inferência que vai aplicar regras lógicas que também vão ser armazenadas nessa base de conhecimento, e ele vai raciocinar com o uso dessas regras sobre as informações que estão armazenadas na base de conhecimento para chegar a uma determinada conclusão ou recomendação ou previsão sobre uma determinada situação no mundo real. Então, sistemas especialistas, eles são projetados para auxiliar em uma variedade de tarefas bastante ampla, né? Ele começou pela área de diagnóstico médico, né? Mas ele pode ser utilizado e foram utilizados em outras áreas, como planejamento financeiro, consultoria jurídica e até mesmo projetos de engenharia. Uma das principais vantagens dos sistemas especialistas é que eles podem fornecer conselhos ou recomendações consistentes e confiáveis com base em um conjunto bem definido de regras e procedimentos. Outra vantagem dos sistemas especialistas é que eles também podem ajudar a capturar e preservar o conhecimento de especialistas humanos, permitindo que ele seja utilizado de forma mais ampla e eficiente. Isso é um fator bastante importante para as empresas, né, devido à rotatividade dos seus colaboradores. Então, os sistemas especialistas apresentam essas vantagens que eu acabei de enunciar, mas eles também têm suas limitações, como qualquer tipo de tecnologia que nós utilizamos. Eles são tipicamente eficazes apenas dentro de um domínio restrito, né? E sua precisão e confiabilidade, eles dependem da qualidade e da abrangência da base de conhecimento. Além disso, né, sistemas especialistas podem enfrentar problemas mais complexos ou ambíguos que exigem o julgamento e a intuição humanas. No sistema especialista, a base de conhecimento ela é um repositório central de conhecimento que é utilizado para armazenar e organizar dados, informações ou fatos, vamos usar aqui esses dois termos como sinônimos, né? E regras em um determinado domínio específico ou área de especialização. Ou então, no contexto de sistemas baseados em computador e inteligência artificial, uma base de conhecimento, genericamente, ela é usada para dar suporte a sistemas especialistas ou outros sistemas baseados em conhecimento, mas o nosso foco aqui são os sistemas especialistas. Então, as informações em uma base de conhecimento, normalmente elas são organizadas de forma estruturada e hierárquica, com diferentes níveis de abstração e detalhamento. Como eu mencionei anteriormente, né, uma base de conhecimento ela inclui fatos, regras, procedimentos e outros tipos de conhecimentos que são relevantes para aquele domínio de conhecimento ou área de especialização específica para o qual o sistema especialista está sendo construído. Essa base de conhecimento ela deve ser projetada, né, com o requisito de que ela seja facilmente acessível e pesquisável, permitindo que os usuários do sistema especialista encontrem rapidamente as informações que precisam. Em muitos casos, né, a base de conhecimento ela também é projetada para ser atualizada e mantida ao longo do tempo, conforme novas informações e dados se tornam disponíveis, né?
ou conforme o conhecimento existente é refinado ou atualizado ou evoluído, o que é uma situação normal no mundo real. Então, no contexto dos sistemas especialistas, a base de conhecimento ela vai ser um componente crítico, né? Uma vez que nela vão estar contidas as informações e as regras necessárias para que o sistema funcione efetivamente e faça recomendações ou tome decisões automaticamente. A base de conhecimento, ela normalmente é criada por especialistas em determinados domínios ou áreas de conhecimento, né, que podem ser auxiliados por engenheiros de conhecimento. Mais adiante a gente vai falar sobre o que vem a ser um engenheiro de conhecimento, que fornecem sua experiência e conhecimento para preencher o sistema com informações ou fatos e regras relevantes. Outro componente dos sistemas especialistas é o mecanismo de inferência ou raciocínio. Esse componente, né, ele aparece tanto nos sistemas especialistas como também em outros sistemas baseados em conhecimento. E esse mecanismo ele é responsável por aplicar as regras lógicas e raciocínio sobre as informações na base de conhecimento do sistema, para chegar a uma determinada conclusão ou recomendação. O mecanismo de inferência ele usa, né, uma variedade ampla de técnicas para raciocinar por meio das informações que estão e regras que estão contidas na base de conhecimento. Então ele utiliza, né, o raciocínio dedutivo, ou raciocínio indutivo, ou raciocínio abdutivo, né, que são formas de raciocínio da lógica, né, e também pode usar vários algoritmos e heurísticas para pesquisar na base de conhecimento e identificar informações mais relevantes. Então, uma vez que ele tenha processado as informações disponíveis na base de conhecimento, o motor de inferência ele gera uma conclusão ou uma recomendação ou uma previsão com base nas regras e procedimentos que estão armazenados lá na base de conhecimento. Essa conclusão ou recomendação, né, ou previsão pode então ser apresentada ao usuário ou usada, né, pelo sistema especialista para direcionar outras ações dele dentro do sistema, incluindo tomadas de decisão. O mecanismo de inferência ou motor de inferência, né, ele é um componente crítico para o funcionamento de sistemas especialistas e sistemas baseados em conhecimento. Eles também são normalmente projetados para serem eficientes e escaláveis, permitindo que processem grandes quantidades de informações e também respondam às consultas do usuário em tempo real. O próximo componente de um sistema especialista é a sua interface com o usuário. Ela é um componente importante, né? Muito importante, pois vai permitir que os usuários interajam com o sistema, né? E recebam recomendações ou soluções com base no conhecimento do sistema e nas suas capacidades de inferência. A interface com o usuário, né, ela deve ser bem projetada, pois ela vai ser fundamental para o sucesso do sistema, pois pode ajudar a tornar o sistema mais acessível, mais intuitivo e mais eficiente. A interface com o usuário em um sistema especialista, então, ela deve ser projetada tendo em mente, né, as necessidades e as capacidades dos seus usuários. Ela também deve fornecer feedback ao usuário, né, por exemplo, informar o usuário sobre quais dados ou fatos foram processados e como o sistema chegou às suas conclusões ou recomendações ou previsões, ou seja,
as explicações necessárias para que o usuário entenda o raciocínio do sistema. Alguns sistemas especialistas também podem incorporar tecnologias avançadas de interface com o usuário, como, por exemplo, o principal tipo de tecnologia avançada é o processamento de linguagem natural. Isso vai tornar o sistema especialista mais responsivo e personalizado para as necessidades dos seus usuários. Por exemplo, um sistema especialista que usa o processamento de linguagem natural pode permitir que os usuários interajam com ele usando a sua linguagem cotidiana, sua linguagem corriqueira, em vez de exigir que eles usem comandos ou frases específicas numa linguagem específica. No geral, a interface do usuário é um componente crítico de um sistema especialista e vai desempenhar um papel fundamental ao permitir que os usuários aproveitem o conhecimento e os recursos do sistema para tomar decisões mais precisas ou até mesmo resolver problemas mais complexos. Além dos usuários e dos especialistas em áreas de conhecimento, um sistema especialista ele tem um outro ator importante que são os engenheiros de conhecimento. E o que é um engenheiro de conhecimento? Ele é um profissional responsável por manter e desenvolver sistemas baseados em conhecimento, como sistemas especialistas, sistemas de gerenciamento de conhecimento, sistemas de suporte à tomada de decisão. E os engenheiros de conhecimento eles vão trabalhar em conjunto com especialistas e com os usuários para identificar e extrair conhecimento do domínio de especialização desses especialistas em áreas de conhecimento, e em seguida traduzir esse conhecimento em um formato que pode ser utilizado pelo sistema. O papel do engenheiro de conhecimento ele envolve várias tarefas principais, dentre as quais nós podemos relacionar a aquisição do conhecimento, ou seja, nessa atividade ele vai trabalhar junto com um especialista num determinado assunto, buscando identificar e extrair conhecimento do domínio de especialização desse especialista. A representação do conhecimento. Ele deve organizar e estruturar o conhecimento que foi adquirido, que foi capturado, de forma que esse conhecimento possa ser utilizado pelo sistema especialista. Isso pode envolver a criação de taxonomias, ontologias ou outras formas de representação do conhecimento. Outra atividade também de responsabilidade desses engenheiros de conhecimento é o desenvolvimento de regras. Ou seja, ele deve ter a capacidade de definir regras e procedimentos que o sistema baseado em conhecimento usará para raciocinar sobre o conhecimento disponível e chegar a recomendações ou decisões. Ele deve ter também a capacidade de projetar e desenvolver o sistema, trabalhando com desenvolvedores de software para projetar e desenvolver o sistema baseado em conhecimento, garantindo que ele esteja alinhado com os requisitos dos usuários finais e dos especialistas na área de conhecimento. Deve ter também a capacidade de testar e validar esse sistema que foi desenvolvido e participar das manutenções e atualizações do sistema. Para ter sucesso nessa função, ou seja, nesse conjunto de atividades que eu mencionei anteriormente, um engenheiro de conhecimento deve ter fortes habilidades analíticas e de resolução de problemas, bem como habilidade de comunicação e colaboração.
Eles devem ter uma compreensão profunda do domínio de especialização e do uso pretendido para o sistema especialista que ele é responsável, bem como experiência nas ferramentas e tecnologias utilizadas para desenvolver e manter o sistema. Em resumo, esse é o perfil de um engenheiro do conhecimento.